Boa noite, no ar o PUC TV Esportes desta quarta-feira. Hoje é dia 30 de abril de 2014 e vamos até às 8h15 da noite com muita opinião e também muita informação. Os nossos times só jogam no fim de semana, mas a preparação do Vila, do Atlético e do Goiás segue. Goiás com novidades, reunião do Conselho Deliberativo acontecendo, o Vila contratando jogadores e o Atlético mais calmo, só na preparação mesmo para encarar o Vasco sábado no Rio de Janeiro. Comigo aqui hoje nas opiniões, o Dante Keller e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Goiás, seus diretores, seus dirigentes reunidos agora na Serrinha para definir o futuro do Verde. O Atlético, como você diz, tranquilo, definido, sabe o que precisa fazer em São Januário, sem torcida, para buscar um bom resultado diante do Vasco da Gama. E o Vila Nova contratando. Anuncia o Bruno Veiga, e aí pode trazer o Castan. Luciano Castan. Eu nem ia falar o primeiro nome, né? Ia falar que era o Castan, passou por time grande de São Paulo, mas é o Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, ex-Corinthians, zagueiro atualmente da Roma. Pode ser uma boa pedida pro Vila. Tudo bem, Dante? Beleza, Pasquetto, professor Jean. Alguma coisa muito estranha tem acontecido, cada dia vai se caracterizando mais. Futebol anda muito, a cada dia, mais parecido com as atitudes políticas. Há um tempo atrás a gente via na política questões, eu não sei, eu não vi, não sei porquê, não sei o que foi, mais ou menos na época do mensalão. Algumas pessoas eram favorecidas e não sabiam por quê. E no futebol está mais ou menos a mesma coisa, porque o Goiás vai para um segundo mandato, onde já se comenta que não serão aprovadas as contas. Eu não sabia, não sei por quê, e eu acho que estão precisando respeitar mais o Goiás. Assim como precisam respeitar mais o Vila, e nem vou dizer do Atlético, porque o Atlético nem oposição não tem. Mas é preciso respeitar mais o futebol. E agora os mandantes não são mais mandantes, viu? Agora, os mandantes são os que negociam as rendas. É padrão FIFA, não esquenta não. Bom, e você faz o programa com a gente pelo WhatsApp no 62 9693 4800. No programa de hoje também tem uma matéria do André Isaac sobre o time de amputados do Vila. Um time formado por jogadores amputados. Time que é tetracampeão brasileiro. Daqui a pouco mais detalhes com o André e também você vai conferir os gols da Liga dos Campeões da Europa, uma final Real Madrid Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid que surpreendeu e venceu hoje 3-1 o Chelsea em Londres. E vamos começar o programa com as informações do Tigrão. Quem esteve no treino do Vila foi a Luciana Vitorino. O elenco do Vila ainda não tem motivos para comemorar o início do Brasileirão. Conquistou apenas um ponto e não foi capaz de fazer um gol, mas tomou 2. E mesmo diante de um começo desconfiado, Kleber, goleiro do time, classifica o momento como positivo. Eu vejo, acho que de uma forma positiva. Não tem como você, também todo jogo, entrar, nós não vamos tomar gol. Lógico que a gente procura isso, mas do outro lado também tem um adversário de qualidade que vai colocar dificuldades para a gente. Levamos 2 gols, infelizmente. Claro que não tem um ou aquele que errou, e sim todos. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, são todos que perdem junto. E é trabalhar. Acho que não tem outro segredo. É estar trabalhando no dia a dia para chegar no jogo e aproximar o máximo da perfeição e os erros ser minimizados. Se Almir no começo da semana disse que falta de entrosamento não servirá mais de desculpa, o goleiro pensa diferente. Se eu te falar que hoje o entrosamento é o perfeito, daqui 30 jogos eu vou te dizer também que pode ser que sim, pode ser que não. Tudo é resultado no futebol, né? Eu acho que as dificuldades elas são grandes e é pouco tempo de trabalho realmente. E um jogo no sábado muito difícil, eu creio que
procurar conversar bastante para o entrosamento não fazer tanta falta. Após o afastamento do zagueiro Vitor Pio do elenco, a diretoria colorada intensificou a busca por mais reforços. Bruno Veiga chega nesta quarta e amanhã já treina com o restante do elenco. E Luciano Castan é a próxima investida da diretoria, que esteve, por último, no São Bernardo. O zagueiro esteve em campo durante todas as partidas do São Bernardo no Paulistão. Teve uma rápida passagem pelo Santos em 2010, mas sempre atuou em equipes do interior. Visando o jogo, Sidney Moraes posicionou o time. A única mudança em relação ao último jogo foi Lucas Sotero no lugar de Rafael Oliveira, que pode virar uma nova preocupação para Sidney, já que o atacante sentiu dores musculares e realizou apenas um treino físico. Bom, a Luciana abordou vários temas aqui que nós vamos comentar. Mas ontem, Dante, nós falamos do Vitor, do afastamento do zagueirão do Vila, e eu me lembrei que anteontem nós tivemos aqui um minuto falando do Vitor, né? Eu, você e o André Isaac. Até que eu sugeri, coloca esse Vitor no quarto e dá um sermão nele. E o homem já estava praticamente demitido do Vila Nova. O Cleison ontem suspeitava de uma cena que o Cleison viu no jogo contra o Náutico, em que ele dava uma cornetada na zaga do Vila. Hoje cedo a informação é outra. Seria, vamos colocar no condicional, porque a diretoria não confirma, uma cornetada do Vitor no Sidney Moraes após o jogo dentro do vestiário. Ele teria comentado, esse técnico aí cai no próximo jogo. E aí teria chegado no ouvido do Sidney. Mas fato é que está afastado. E mais do que isso, ele ainda chamou um pessoal que estava mais próximo dele, para não pôr o pé nas divididas. Fazendo casinha? Para não pôr o pé nas divididas, para não valorizar o time. Olha, é um comportamento de alguém que já sabíamos, né? Eu acho horrível levantar aquela plaquinha, eu já sabia, porque a gente fala antes do cara chegar, depois que o cara chega, a gente procura incentivar. Ver o lado bom da coisa, né? O que adianta você ficar falando quando o cara já veio mesmo, já foi contratado? Eu agi com o Vitor igual eu agi com o Vando. Antes de trazer, eu achava que era piada. Antes de trazer. Depois que eles chegaram, eu não cornetei mais. Aquelas conversas de ex-jogador, nunca mais usei essa palavra, vocês podem pegar todas as cópias de programa. Não corneto. Agora, trouxeram porque quiseram trazer. E é sempre assim. Futebol, meu amigo, é uma coisa, ela é simples. Futebol é simples. Mas o que você vai errar está escrito também. O que você vai errar já está escrito. Você tem que dirigir daquela maneira. O problema é que só querem dirigir para eles. Em todos os setores. Não existe diretor que pensa no time. E eu fico envergonhado de tantos diretores que não pensam no time. Ô Jean, ontem você já teve a oportunidade de falar do Vitor. Falando primeiro da mudança que o Sidney testou hoje, porque o Rafael Oliveira, o atacante, só treinou fisicamente. Ele colocou mais um meia. E o Vila só com o Marcelo Toscano na frente. Te agrada essa postura? Me agrada porque o Vila Nova não tem um jogador ainda demonstrou qualidade no ataque, de velocidade para jogar dos lados. E quando colocou o Almir no meio, o time deu uma melhorada porque conseguiu marcar um pouco mais e conseguiu manter um pouco mais a posse de bola. Com o jogador no meio você pode marcar ainda mais, um time que não tem entrosamento precisa marcar e marcar muito. O menino que veio da Aparecidense ainda não... O Evandro Paulista não teve oportunidade. Voltou a treinar esses dias. O Gustavinho não se firma. Voltou a treinar que dia? Ele voltou Ontem a treinar. Ele não estava treinando, não. A Luciana me falou que ele já estava voltando a treinar fisicamente. Fisicamente só. Isso, a bola ainda não vai para o próximo. Ele saiu do departamento médico. Está treinando fisicamente. Tem outros jogadores que ainda não são confiáveis. Eu acho que o Sidney faz o certo. Fecha um pouquinho mais o meio de campo, mantém a posse de bola, chega com 2, 3 meias. Muitas vezes você pode mudar esse esquema que o Enderson gostou muito e usou muito aqui no Goiás, com 5 jogadores no meio de campo. Você, às vezes, mantendo 3 no meio, colocando 3 atacantes, um caindo de cada lado, dá para fazer boas variações. Agora, precisa ser qualquer coisa que você for fazer no futebol, Wendel, precisa ser bem treinado.
Minha preocupação é, está bem treinado? Se estiver, não tem muito problema. Ô Dante, aí alguém pensa assim, vai pegar o Avaí que não ganhou de ninguém só com o atacante. Você está entendendo a colocação? Estou entendendo a colocação. Eu não sou de ficar discutindo esse tipo de coisa. Nunca fui, né? Eu sei disso. Eu nunca fui de ficar discutindo escalação. Eu acho que o treinador... Agora, o que eu poderia dizer? Se é um atacante, depende de quantos vão chegar, a gente não sabe o que o treinador está pensando ali. De repente, colocou o Vitor de lateral direito, de repente ele quis, foi o Vitor. Com um a mais, um terceiro zagueiro, alguém caindo por ali. O que o treinador está pensando, se os repórteres passarem bem para a gente, o que foi o posicionamento do treinamento, que não costuma acontecer assim também, a gente pode ter uma ideia quem vai ser o atacante, porque ninguém vai ficar sozinho lá na frente. Sem a gente ver, só a gente imaginando, a gente imagina. Eu imagino Gilmar, esse cara que chega hoje, o Bruno Veiga, jogando, não? Não, quando ele chegar, eu também penso que jogará. Ele chegou hoje à noite, assina hoje à noite. Mas será que já vai pro jogo? Não vai, né? Quarta, quinta e sexta para treinar. Amanhã é feriado, né? Pois é, mas tem quinta e sexta. Não regulariza. Amanhã é feriado, a CBF fecha amanhã, só abre segunda. Pois é, você lembra, você vai falar sobre ele agora? Vocês já falaram sobre ele? Falaremos dos dois. Eu não falei sobre ele. É porque hoje, nós também não falamos, confirmou hoje a chegada do Bruno Veiga, atacante, e o Vila pode trazer o Luciano Castan. Nós até travamos um embate aqui, um debate, se é atacante ou é meia. Eu dei uma olhada, viu, Dante? Ele é atacante. Ele é atacante. Ele é atacante no formato que você coloca o ponta de lança como atacante. Ele não é um homem de área. Não é. Ele é vamos assim, guardar as proporções, pelo amor de Deus, não estou falando que ele é isso, não. Mas ele não é o Bruno que jogou contra o Vila Nova aqui, que deu uma canseira danada? Pelo Duque de Caxias. O Vila chegou a vencer o jogo, não foi? 3-2 ou 2-1. Venceu 3-2, mas ele fez um gol. Tirar ele do final do jogo foi um alívio. É um camisa 10, um baixinho, que corre, ele pega a bola na esquerda, no meio, sempre nos meios, e vai driblando para dentro, e dali mesmo ele chuta. Ele é um perigo. Naquele jogo, ele é um ponta de lança. Quer dizer, antigamente tinha o quê? 2 pontas, um ponta de lança e um centroavante. Pelo que você viu, ele vai ser útil. Tá doido. Ele é o cara do jogo. Ele é o cara é aquele cara que jogou contra o Vila. Ele é o cara, pronto, ele já acabou. Jogou. Ele tem 24 anos. Ele é bom jogador. Ele já jogou excelente no Duque, jogador. No São Caetano, no Náutico e é do Fluminense. O Fluminense não libera, só empresta. Ele vai emprestando. E vai pagar metade do salário. É, né? É. Não deve ganhar pouquinho. É bom, Jean? É bom jogador. É um jogador que tem velocidade, tem habilidade, dribla, tem, como disse o Dante, a jogada individual que hoje no futebol você precisa. Quando o jogo é muito burocrático, você tem dificuldade de desarticular a defesa do adversário, de furar a barreira que muitas vezes os treinadores montam hoje em suas defesas. Então é um jogador que pode ajudar jogando como segundo atacante, como quarto jogador de meia, pode... É isso que eu digo. É versátil, vamos colocar, é veloz, por exemplo, Araújo, professor. E o melhor de tudo, tem técnica e sabe jogar futebol. Isso é o mais importante. Ele é assim, um estilo Araújo com menos habilidade, mais raça. Entendi. Entendeu? Ele é mais pascabeça. Ele vem com a bola e chega. E chuta bem. Então ele é um Araújo assim, com menos habilidade e mais força. Entendi. Mas tem habilidade. E o zagueirão, eu conheço o irmão dele, o Leandro Castan. Se vier o Luciano... se jogar 25% do Castan... Se vier só a parte do Castan... aí já vai ser bom. Agora se vier a parte do Luciano, agora, aí já não vai. Segundo informações, fez um bom campeonato paulista pelo São Bernardo, isso, né? Isso. São Bernardo, que se não me engano, ainda está na Copa do Brasil. Assim, eu vou checar. Wendel, Goiás e Palmeiras, você vai torcer para quem? É o Joel. Para ninguém, Joel. Tô com raiva desse Palmeiras. Joel é amigo meu. Mas você não tá com raiva do Goiás, então torce pro Goiás. Posso torcer. Vocês acham que com os novos reforços o Goiás se mantém na Série A? Boa noite. Assisto vocês todos os dias. Gosto muito dos comentários. Parabéns pelo programa. Meu nome é Fernando. Mande um abraço para o meu pai Elias, atleticano doente. O Goiás já confirmou, ainda não foram apresentados. O Esquerdinha e o Danilo. Você gostou, Dante? Gostei. O Danilo já merecia essa oportunidade, pelo que ele já fez no Campeonato Goiano. Vamos imaginar assim, o Danilo seria para o Vila Nova um grande jogador. Para o Goiás, ele é um jogador que a gente vai ver se ele conseguirá ser um grande jogador. Você lembra de um jogador que veio da Napolina ou do Anápolis,
que aí pegou a esteira do Arley, marcou um gol, não sei o quê, foi pro Corinthians, foi pro... No Goiás? Ele começou na base do Goiás, aí ele marcou um gol de pênalti na semifinal. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. É assim, eu espero do Danilo uma atuação melhor que a do Eduardo Ramos, que tinha futebol para ficar, mas não tinha compromisso para ficar. Eu espero que o Danilo tenha compromisso. Se tiver, fica. O Eduardo Ramos esteve no Goiás em 2010, né? Eduardo Ramos, hoje no Ele Paysandu, teve duas no vezes Papão. no Goiás. Ele saiu da Prata, da casa, Foi embora, voltou. foi embora e voltou. Fez Isso. um belo campeonato pelo Anápolis, depois veio. Para mim não são reforços ainda, pode até se Tem que dar uma tornar, olhada, são né? contratações. Precisa saber se dão conta de desempenhar o bom futebol que desempenharam em campeonato goiano e em campeonato paulista, jogando um campeonato brasileiro de Série A. Agora, por aquilo que eu tenho visto no Brasileirão da Série A, mesmo sem os reforços, o Goiás pode conseguir continuar na Série A. Eu não falei sobre o Esquerdinha. O Esquerdinha meia. Esquerdinha reforça o Goiás. Reforça. Reforça. Você viu ele no Ituano? É claro, ué. O cara foi destaque na final do Paulista. Ué. Final do Paulista talvez seja até a mesma coisa brasileira, só estavam as feras. Peitou o Santos, né? Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, tudo ficar para trás. Ué. O Caramelo tá aí. Pois é. O Caramelo foi semifinal com o Mojimirim. Pois é. E não jogou bem. Tá no Atlético. Às vezes não dá conta. Mas depende muito da vontade Exatamente, do mas cara, né? muda a competição, muda o time, muda o esquema tático, muda a forma de jogar, muda a personalidade do atacante, depende de muita coisa. O Caramelo, a coisa foi muito simples, bem colocada. Qual? O técnico do Atlético não brinca na hora da entrevista. Ele vê aquele jeitão dele, ele te conta tudo o que se passa. O Caramelo não quis, ele não falou com essas palavras, não. Mas falou, o Caramelo não quer, então também nós não queremos. Então, Então vou dar mais eles um exemplo. empataram. O Rony, o Táxi, lembra do Táxi? Lembro. Eles empataram no placar PUC TV Esportes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tem muita resenha, muita informação aqui no programa. Vem. Voltamos com o PUC TV Esportes. Um abraço para a moçada lá no bar Sete Copas. Tá todo mundo ouvindo a gente lá, vendo e ouvindo e batucando, Dante. Vendo, ouvindo, batucando, cantando bem, bebendo bem. Daqui a pouquinho eu vou lá, porque eu já tô com saudade de dar uma chegadinha lá. Tem Ainda mais agora que dias que você não vai lá? Ainda mais agora que o como é que chama o menino? Tio Nai? Eu conheci pro Silvio, era menina assim, Silvio. É. Espuleta que toda vida. Agora é Tio Nai, né? Tio Nai, ele então, que é o... Tio Nai apareceu, deu as caras, depois daquela tirada de 3 anos, você lembra aquilo? Pegou mal, mas é só brincadeira. Ele que é o comandante abraço da pro banda. Fernando, pro deputado, olha, em nome do Fernando, deputado, um abraço para todo mundo, e pro Gaúcho. Ô Gaúcho, eu não sumi não, viu? Aquela continha ficou aí, mas eu não desapareci não. Ai. Ô, gente, ô Antônio, dá uma focalizada aqui. Bicho, olha aqui, dá uma olhada aqui, sem brincadeira assim. Cara, eu tô com a orelha vermelha, tá pegando fogo. É nego falando mal do você, eu acho que até com razão. Eu vou fazer um pedido. Me esquece. Eu vou fazer igual aquele rapaz da escolinha do professor Raimundo. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Sim. Larga Deus, chulé, carrapato, pulga. Bicho, estão falando de mim, mas tá quente, tá vermelho, olha aqui. Tem condição uma miséria dessa? Rapaz, que negócio Quem esquisito. estiver falando de você só tem o bem para falar a seu respeito. Eu espero que seja, porque você tem apresentado o programa de uma maneira espetacular. Ô, Dante, parece que eu não faço mal achamos o pra seu ninguém. lugar. Parece que achamos o seu lugar. E eu não faço mal pra ninguém, Só você não velho. falar miséria, que trem, que negócio. Miséria. Aí eu acho que é o quente. canal. Mas tá quente, rapaz. Olha que trem esquisito. Para de falar de mim, pelo amor de Deus. Não Se vai for falar. fala bem, me Não vai arruma falar um aquele dinheirinho. negócio, não. Qual? Tá bom. Vamos lá, falando em quentura, o negócio tá quente no Goiás. Daqui a pouquinho falaremos da reunião. E o Humberto Castro acompanhou o treinamento hoje à tarde. O artilheiro está na expectativa. Araújo tem contrato vencendo com o clube agora em maio e espera uma definição da diretoria nos próximos dias. Até agora não definiu nada não sentou, não chegou a conversar ainda, né? A diretoria não me chamou até agora, mas estou tranquilo e trabalhando e deixar as coisas acontecerem naturalmente. E ninguém melhor do que Araújo para falar do adversário deste domingo, o Atlético Mineiro, clube onde o atacante teve uma passagem. Não, conheço, o time tem muitos jogadores de qualidade,
né, sempre joga muito ofensivo e vamos jogar de igual para igual, né, marcando bem como a gente sempre fez, que é a nossa característica também. E quando tiver com a bola jogar também, né, vai ser importante a gente também sair para o jogo, que vai surgir espaço para a gente jogar. Aí Humberto Castro falando do Araújo, o contrato dele termina no final de maio. Você acha que renova, Jean? Não. E o Goiás deve renovar? Não. Também não? Não. Você acha que vai juntar a fome com a vontade de comer? É caro pelo Acabe futebol já que hoje não quer, apresenta. um abraço. É muito caro pelo futebol que hoje apresenta. Mas se ele ia aceitar reduzir o salário? Não, eu acho que o Goiás consegue coisa melhor no mercado. O Passou Araújo, o Araújo. não conseguiu reeditar um bom futebol. Apesar de ter sido artilheiro no Campeonato Goiano, ter feito gols, boas partidas. Junto com o Viçosa e o Nonato. Eu acho que o Goiás precisa de mais. Acho o elenco do Goiás inchado. O Araújo, para mim, não consegue fazer um campeonato brasileiro inteiro com qualidade. Se é para contratar mais um jogador, que contrate um que chega para resolver. Você manteria, Dante, o Araújo no elenco? Manteria, principalmente se ele tivesse a compreensão de adequar o salário. Principalmente se ele tiver a compreensão de ver que a situação do Goiás é um pouco diferente. Não se pode pagar o salário que se paga para ele. Se ele aceitar, eu manteria, porque eu acho que... Eu não gosto de olhar futebol, muita gente gosta de olhar futebol da seguinte maneira. A última coisa que aconteceu foi aquele pênalti que ele errou. Então, já não dá mais. Mas aconteceu no começo do campeonato, no campeonato passado aconteceu que ele estava mal. Só uma ajeitadinha no mic aí, ó. Põe pra riba, pra nós. Senão o povo não vai ouvir sua voz. E você vai repetir o que você falou do Araújo. O Araújo... Botou esse botãozinho de cima aí que vai ficar bom. Pode deixar. Se vocês tivessem deixado do jeito que estava antes, se vocês forem mandar eu mexer, igual vocês quietos. O Araújo, Dante, por favor. O Araújo, eu não gosto de... Eu respeito as pessoas que analisam o futebol pelo momento. Futebol é momento, então é momento. Sim. Sim, eu respeito demais. Só que eu gosto de olhar um cômputo geral, porque aquele momento ali pode mudar. Então vamos supor, o Araújo começou muito bem em Copa do Brasil, no primeiro jogo principalmente. No ano passado. Nessa vinda. O treinador não aproveitou ele deitou. Depois o outro treinador aproveitou ele foi bem no Campeonato Goiano. No finalzinho ele errou um pênalti. Então, no cômputo geral, o Araújo, o maior artilheiro do Goiás, precisa continuar. Ele precisa continuar por aí, se ele compreender que pode diminuir um pouco o salário. Porque eu acredito que ele pode mostrar bom futebol, porque ele tem ainda um bom futebol. Bom, eu tô na cobertura aqui, eu trabalho aqui desde 2002. E desde então eu não tinha ainda escutado e visto nada parecido com o que eu ouvi nos últimos dias com o presidente do Goiás falando que vai pedir apoio aos conselheiros. A gente ouve que o Ailê já meteu a mão no bolso várias vezes e já ajudou o Goiás e tal. Agora um cara falar assim, passar o boné, a sacolinha, eu nunca ouvi. Está acontecendo nesse momento uma reunião no Goiás para aprovação das contas do João Bosco Luz. O Dante deu no destaque, a notícia é que parece que não vai bater, parece que endividaram mais o Goiás. E ainda tem a questão do problema financeiro e o presidente vai pedir nessa reunião a ajuda dos conselheiros. O buraco parece que só vai aumentando, Jean, aumentando. Como é que vai fazer? A solução nós não temos, né? Evidente que não, mas como é que faz num caso como esse? A solução para agora não, né? A solução deveria ser adotada lá atrás. Cuidado com o número de jogadores excessivos no elenco. Ontem você falou, né? Bichos altos, bichos elevados. Agora o elenco está inchado, ninguém quer porque o jogador é caro e não apresenta um bom futebol, não dá para investir, não dá para levar. Né? O Goiás pagando salários muito grandes, disputando com os grandes mesmo, até em nível salarial. Então tudo isso acabou tirando o Goiás daquela normalidade. E eu penso que isso vem muito da sombra Raimundo Queiroz. Porque até hoje a torcida não esqueceu, a imprensa não esqueceu e acaba se gastando para fazer-se um time tão competente, tão qualificado como foram os times do Raimundo, que levou inclusive o Goiás a Libertadores da América. E o Goiás nunca mais conseguiu. E aí vem gastando, vem colocando dinheiro, a pressão é grande e aí chegou nesse ponto. Outra coisa, me lembro que o Sérgio Rassi comunicou a Philco
e não renovaria porque já teria o patrocínio da Caixa. E não tem, nenhum nem outro Nenhum agora. nem outro. Então danou mais. Foi um amadorismo em relação à gestão do Goiás. Colocaram um novo diretor de marketing lá para trazer dinheiro. E até agora nada. Só gasta. Ô Dante, que resumo que você faz dessa crise do Goiás, Dante? O resumo que eu faço é que se realmente as contas do Dr. João Bosco Luiz forem semelhantes, eu não digo maiores, ou se tiver qualquer comparação com as contas do Raimundo Queiroz, elas foram muito grandes, elas foram exageradas, e assim não se faz futebol. O que seria a solução, você está fazendo essa pergunta? Sim. Eu diria que a solução seria o doutor Rassi, Sérgio Rassi. doutor Sérgio Rassi, na presidência, cuidando principalmente da questão financeira. Não vem com esse negócio de não pode 50, pode 50, 1 dígito, 2 dígitos, 10 dígitos. Não, esquece. O doutor Sérgio Rassi, para cuidar da questão moral do clube, da questão financeira e para solucionar o clube, para tirar ele da política, do que ele está parecendo com política. Toda a vida apareceu. Doutor Sérgio Rassi resolve o problema administrativo e é preciso ter alguém para resolver o problema de futebol. Agora, não pode ser desse jeito. Presidente é presidente para administrar o clube. Diretor de futebol é para dirigir todo o departamento de futebol. O Goiás não tem esse homem. Uma pessoa para dirigir todo o departamento de futebol. O senhor tem esse valor aqui para trabalhar. E faça o favor de trabalhar bem. E agora a gente quer aprovar para não deixar o senhor fazer essas bobagens. Por exemplo, Carlos Alberto. Então, o diretor de futebol tem uma verba, o doutor Rassi é homem suficiente para botar a casa em ordem, e se não for assim, não funciona. Não funciona. O Ailê põe dinheiro? Põe. Mais ainda, ele não cobra juro. Agora ele não pôs dinheiro. Ele usou o nome dele junto com o Rassi para conseguir um empréstimo. Para conseguir um empréstimo. Depois pagam ele. Faz muito bem isso, toda a vida fez, e não deixa o Goiás na mão. Tanto que ele, quando viaja com o Goiás, a passagem do Ailê é do bolso dele. Tudo bem. Faz bem o Ailê? Faz bem. Faz mal também? Faz, porque não existe um mandato eterno que não faça mal. A partir do momento no caso, né, que você fica dono daquilo, aí você tem que ter a compreensão de que não pode ser dessa maneira. Porque perpetuar no cargo, você faz mal. Embora o Ailê faça muito bem ao Goiás nessa questão de administrar ele sem preocupar. O que o Ailê mais ganhou no Goiás toda a vida foi mídia. Foi mídia. Foi vaidade que foi massageada. Né? Ego massageado. Ego massageado. E esse tipo de coisa. E ótimo. E ainda bem que ele se preocupa com o Goiás. É o contrário de muitos outros por aí que quer virar Ailê, mas não quer fazer o que o Ailê fez. E o Humberto Castro está na reunião. Esse problema do Goiás já é um negócio que vem se acumulando desde a época do Raimundo. E a gente precisaria de um tempo maior e tal. Prometo que amanhã nós entraremos mais a fundo na discussão. O Humberto está na reunião, estamos lá fazendo a cobertura e amanhã prometo, com entrevistas, com dados, conta aprovada ou não, tentaremos trazer o Raimundo Queiroz aqui também no programa, ele está em Goiânia, hoje deu entrevistas em todas as rádios, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto do Goiás, porque parece que o buraco só está aumentando. Conheça a Vivar Imóveis e Decorações, o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Mais algumas mensagens aqui para ir para o intervalo. Não acabou, né? Já estamos estourados. Deixa eu falar um pouquinho do Goiás, então, rapidinho. Sobre o time? Sobre esse dinheiro do jogo em Brasília. Vamos falar tranquilamente no próximo bloco. Eu volto com o tema. Boa noite, amigo Pasqueto. Meu nome é Ederson. Fala que domingo às 10 da manhã, Unidos versus Tele Goiás. No clube da Tele Goiás, um abraço a todos do programa.
Boa noite, gente. No mercado nacional, não teria nenhum jogador que o Goiás conseguiria contratar? Contrataram o Danilo e o Esquerdinha, são do mercado nacional. Pasqueto, você acha que depois do jogo de hoje, o Filipão irá trazer o Felipe Luiz do Atlético de Madrid para a Copa? Ele jogou muito hoje. Anísio de Aparecida de Goiânia. Um é o Marcelo, né? Quem que é o reserva? Maxwell. Esse Felipe Luiz jogou bem? Paris Eu não assisti Saint-Germain. o jogo. Não assisti também, ele vem muito bem. É, o time jogando. dele tá bem, né? Ele vem muito bem, depois que voltou da lesão, da contusão. Você assistiu Titular. o jogo? Eu esperei Absoluto. para assistir na Globo. Não passou, passou ontem. Esperei para assistir na Band, não passou. Minha Sky tá cortada. Então não teve jeito. Vamos arrumar. Daqui a pouquinho a gente volta e falaremos desse assunto. O Goiás joga em Brasília contra o Botafogo e vendeu o jogo por R$450 mil. O jogo é padrão FIFA. Daqui a pouquinho a gente volta. Beleza, voltamos aqui com o PUC TV Esportes. No Campeonato Brasileiro Série A, o Goiás joga 2 jogos fora. Nesse fim de semana contra o Atlético Mineiro, no outro fim de semana contra o Palmeiras. Daqui a 3 semanas pega o Botafogo no Mané Garrincha em Brasília. O jogo é padrão FIFA e a notícia confirmada hoje à tarde é que o Goiás vendeu o jogo por R$450 mil. O Goiás vai pegar esse dinheiro na mão. Vendeu bem ou vendeu barato demais, Dante? De graça, né? Vamos por etapa? Vamos. Essa semana, no começo da semana, nós tivemos aí um embate e nós colocamos que o Carlos Alberto não ia sair igual... Não vai? Não vai. Né? Antecipamos? Ok, antecipamos. Obrigado. E antecipamos que o Goiás ia jogar lá e mandamos avisar pro Goiás. Seu Goiás, o senhor vai jogar lá em Brasília. Quem falou foi a FIFA, o seu Goiás. Né? Certo. Aí o Goiás, como viu que ia falar bobagem igual falou sobre o Carlos Alberto, resolveu agora trazer a questão da venda. Quanto foi Flamengo e Goiás? Deu 1 milhão e pouco. 1 milhão e 500. 14 mil pessoas. 14 mil pessoas, 1 milhão e 500. O Goiás é o mandante. Então quer dizer que agora não tem mandante, com aquela pergunta que o pessoal do fã-clube coloca no Roberto Sampaio. Falei, Roberto, quer dizer que agora não tem transferência de federação de uma para outra mais, como foi o Marabá, que estava escrito lá no Pará, e aqui, quer dizer, não tem mais transferência? O Roberto, não, o Cajuru, Então, quer dizer que agora não tem negócio de mandante mais. O mandante é o padrão FIFA, aparecem os espertos, compram o jogo, o Goiás fica com a bagatela de 450, sendo que 450 é possível arrecadar até no Serra, qualquer lugar. Qualquer renda de 20, 30 mil pessoas dá, O Goiás e dá Botafogo 400 a no 600. Serra não dá 6 mil pagando. Pois é, Dá, mas, Dá não. mas é um jogo que onde o Goiás ele está abrindo mão de ser mandante, o padrão FIFA está tomando conta, a política está englobando tudo, não se sabe mais por que o Goiás está devendo. Então, quer dizer, vamos falar a verdade? Gente, administra a coisa correta, larga de sacanagem. Larga de sacanagem com os clubes. Todos. Gente, será que os conselhos deliberativos são responsáveis pelos clubes? Não dá mais para ficar desse jeito. Se as coisas, por outro lado, já degringolaram, no futebol também, mal administrado, eu vou falar a vida inteira. Eu espero futebol melhor dirigido. É um dos maiores produtos do mundo. Aliás, em ano de Copa do Mundo, o futebol é o produto que mais corre dinheiro no mundo. Ô, Jean, 450 mil. Para mim tá bem vendido, tá bem vendido? negociado, 450 mil líquidos na Eu conta, achei barato demais. sem taxas para o estádio. Goiás e Botafogo não levam esse público todo, pelo futebol que o Goiás, pelo time que o Goiás tem, pelo time que o Botafogo, aquilo que o Botafogo vem fazendo no estádio, no campeonato. Não é um jogo para grande apelação, uma coisa é Flamengo, outra coisa é Botafogo, e outra coisa é os times que eles têm momentaneamente. Se fosse em outro momento o Goiás bem demais no campeonato, uma sensação como em outros momentos, e o Botafogo bem também é outra história. Agora o Botafogo está muito mal no campeonato. Para mim, bem vendido, bem negociado. Melhor 450 mil voando no bolso do que 600, 700 voando. Professor, o Botafogo em Brasília ele tem mais torcida do que o Flamengo. Então, No ano passado, Vamos ver. o Goiás jogou lá com o Botafogo. O Goiás jogou lá com o Botafogo, tinha o Sidorf. E o Botafogo vinha brigando por Libertadores e tudo mais. O Jean tem razão nesse ponto. estádio novo, atrativo, Era lá, todo é. mundo querendo conhecer o estádio. Esse ano, os dois são bem abaixo do que no ano passado.
Só que mesmo assim eu ainda acho que daria para ganhar mais de 450 mil, mas já está vendido o dinheiro do Goiás. Não dá, porque não dá para ganhar mais que esses 400 mil acho nunca. que daria para ganhar. Nunca que dá, Pasqueto. Por que não? Mas como é que os caras vão ganhar? Não, se o Goiás fizesse o trem como mandante... Como é que os caras vão ganhar? Se o Goiás fizesse o trem como mandante... Como é que outras pessoas ganham? Pro Goiás não dá. Mas é outro departamento. Então... Se fizessem a coisa corretamente... Se fizessem a coisa corretamente... É o mesmo departamento. Tá bom, Dante. É futebol. Mas se o Goiás fizesse a coisa corretamente, sendo mandante no jogo, colocando... Eu tô falando da coisa correta. Colocando o preço do ingresso que ele acha que é justo e fazendo uma divulgação, acho que poderia ganhar mais. Pro Goiás não dá, mas para outros dá. Acho que poderia. O pessoal do Goiás contou com um pouquinho no bolso e se deu por satisfeito. E olha lá, hein? E eu fico até pensando, sabe o quê? Já que você estava falando, esse tipo de negociação, meu amigo, sai dinheiro para tu quanto é lado, viu? E sobrou 450 Você vai desculpar, mas sai dinheiro para tu quanto é orelha, tu quanto é buraco. Olha lá que se não sair dinheiro para buraco errado. Aliás, vai sair dinheiro para buraco errado. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Eu falo é da Garone Móveis. A Garone Móveis é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garone Móveis. A Garone Móveis fica na Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. Dragão é destaque. Atlético sábado pega o Vasco no Rio de Janeiro. Informações com o Eric Maravilha. Ele é o artilheiro do Atlético na temporada. Já marcou 13 gols com a camisa do Atlético, 9 pelo Campeonato Goiano, 3 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro. E é a principal referência do time para enfrentar um Vasco, com muita pressão em São Januário. Eu acho que eu estou mais feliz aqui, né? Não tem como negar, né? Eu fui bem recebido e todos me apoiaram, né? Ter a confiança, isso é muito importante, dos meus companheiros, o professor Marcelo também, que me dá confiança de jogar. Eu acho que isso que está me ajudando bastante aqui e as coisas estão acontecendo. Pressão que não virá das arquibancadas, até porque o jogo será de portões fechados. Nada de torcedor em São Januário. Sabemos que quando tem uma torcida apoiando a equipe do começo do jogo é muito difícil, mas jogar com campo vazio fica até um pouco estranho, né, para as duas equipes, porque estão acostumadas a jogar com torcida. Mas eu acho que a dificuldade já vai ter por ter que jogar contra o Vasco, independente de ter torcida ou não. O Atlético pega o Vasco com portões fechados, Jean. Isso ajuda o Atlético? Ajuda. É um ambiente que o Atlético mais gosta de jogar. Antigamente o São Januário sem gente era um convite ao roubo, né? Hoje em dia não tem isso mais, tem muita televisão. Principalmente, né, com gente, né? Aí com gente ou sem gente. A bagunça estava feita mesmo, mas era isso muito dá mais fácil. Chances, aumenta as chances do Atlético ou não? Aumenta. O Vasco é acostumado a jogar com mais público que o Atlético. Estádios vazios é um convite ao ambiente doméstico do Atlético, né? Não fazendo nenhuma ironia. O Atlético tem públicos de 1.000, de 2.000, né, de 2.000 e pouco. Esse é o público do Atlético na maioria dos jogos. E aí você joga pressão para cima do adversário. O tempo vai passando, a torcida não empurra, a torcida não está ali para ser o 12º jogador, para dar aquela força. Eu acho que pode ser sim bom para o Atlético. O Atlético está forte, está bem treinado, está bem preparado. Jogo de igual para igual. O Dante já fez jogo com o estádio vazio? Eu acho que seria bom para o Atlético se fosse assim um jogo com uma torcida pequena, sabe, professor? Porque uma torcida pequena, ou até a torcida grande, é melhor do que sem público de tudo. Porque, olha, o menino ali deixou claro na entrevista do Viçosa, ele foi claro. É sem graça. É um negócio assim, parece chupar balinha sem tirar o papel. E aí você foi bem, agora é sem balinha graça sem tirar papel. Para quem está jogando fora. Agora, para quem é mandante, é deprimente. Mas o jogador de bola, o jogador de futebol, até a vaia, tem jogador que tira aquilo de proveito. Motiva, né, assim, por isso que eu digo, se tiver um público... Olha, público é melhor que sem público. Eu não isso é fato. Eu acho que o menino falou ali, o Viçosa. O Viçosa falou sobre isso. Com público, seria melhor o público para ele, para o Atlético. Mas sem público de tudo,
Mas tirando a questão da motivação, isso aumenta as chances do Atlético ou não? Ou não tem nada a ver, não afeta o jogo em nada? vai ficar aquele negócio, escuta técnico falar, um treino, é um jogo sem graça. Você acha que jogo o Atlético sem pode torcida de beliscar nada. uns pontinhos lá ou não? Pode, de todo jeito pode, né? O Vasco também. Tá uma nhaca O Vasco danada. também vai, que sem torcida vai ser uma coisa muito estranha. E outra coisa, como que não? O Vasco é algum... Longe o de Roberto ser Dinamite um vai jogar? Não, Romário também não. O Nem Romário não vai Edmundo, jogar. Nem o Juninho O Pernambucano. Juninho como é que tá? Sarou? Não, esse não Não. vai. O Juninho O goleiro é quem? comentarista, né? É o aquele que pegou, Carlos que Germano. quase pegou o milésimo gol O do Pelé? Andrada, o Andrada. O Andrada? Não é, né? Então, o Vasco da Gama tá caindo os pedaços. O Charles Pereira já não tá aguentando mais, ele tá chorando. O Charles Pereira inventou agora que quer Eurico Miranda. Ô, Faça-me um Charles favor, Pereira, cidadão. Você não faz isso comigo não, Charlie. Você quer o Eurico Miranda, rapaz? O cara sumia dinheiro no ponto de ônibus. O que o Eurico Miranda ia fazer em ponto de ônibus? O Marcelo Martelotti O Vasco da Gama tá com nada. O Martelotti deve confirmar o Atlético com uma mudança, né? Sim. Ontem já falávamos, sai o Thiago Feltre e entra o volante Marcos Vinícius. E o João Lucas vai para a lateral esquerda. Ele reforça o meio, Reforça o meio e a lateral esquerda. porque o Thiago Feltre não vem Thiago bem. Feltre não vem bem na marcação, vem um pouquinho melhor no ataque, no apoio, mas nada de excepcional. Eu acho que o time tem tudo, na teoria, para dar uma melhorada, para crescer. Time mais forte no meio, Dante. O Atlético é um time que está bem mais acertado, ele não mudou técnico o ano inteiro, ele está bem mais ajustadinho, é um time que subiu de produção a partir do campeonato estadual, no brasileiro está tendo um futebol bom. Agora tem um menino lá que eles estão falando que ele está voltando à forma. Não, eu acho o seguinte, ele teve um relâmpago de jogador de futebol nos últimos 15 minutos do campeonato Brasileiro Série B. Brasileiro Série B. Ele teve 15 minutos que ele jogou futebol na vida dele. Porque no mais foi só engodo. Esse menino é um gordo. Você tá falando do é Fábio Lima? Fábio Lima. É um preguiçoso. Não vai dar nada no futebol. Pode desistir desse menino. Esse menino é um... Esse sim. Eu não vou falar como dorme. Você porque teve paciência toda com o vida- Van, tem uma paciência um pouquinho com ele. Não, eu tô tendo paciência com ele desde o dia que eu conheci ele. Desde o dia que eu conheci ele. Agora esse menino, ele é um metido, mascarado. Menino, vai trocar a fralda e vai criar vergonha na cara. Aproveita o tempo que você tem para jogar bola. Senão você vai passar a vida inteira na reserva. Bom, o intervalo é rapidíssimo. Na volta tem a matéria especial do André Isaac, do time de amputados do Vila Nova e os gols da Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá para o último bloco do programa. Boa noite, Pasqueto, Dante Pasqueto, Bruno Veiga no Tigrão é a solução. E o Neto Gaúcho vai reintegrar o Vila. Um abraço a todos. Não vai, viu, Fabiano? E o Bruno Veiga nós estamos botando fé também. Um abraço para o Hugo. Ô, Hugo, um abração para você. Pasqueto, com o CT, com reforma do CT para treinamento da seleção, agravou ainda mais a situação financeira. Walter Pires é atleticano do setor dos funcionários. Acho que ele está falando do Goiás, né? O Goiás botou a mão no bolso. Tá tudo caladinho lá, para saber que tá todo mundo satisfeito. Pasqueto, hoje vi a classificação da Série B e não entendi porque o Atlético não está em primeiro com 8 pontos. E as 2 vitórias em cima do Vila, onde estão? Aqui é o Pedro, torcedor do Atlético. Calma, Pedro, vamos jogar primeiro. Para, Pedro, para. Um abraço pro Lincoln Vieira. Ô, Lincoln, você é gente boa, nosso telespectador. Aliás, o Atlético até perdeu pro Vila esse ano, né? Perdeu uma e ganhou outra. Esse Goiás não tem um bom diretor de futebol, o Marcelo Segurado. Quem fala é o Tião da Vila Redenção. Valeu, Tião! Ô, Vamos lá Pasqueto, com a matéria só do esse André negócio Isaac. acho que o Goiás tinha que ter um diretor de departamento de futebol e um cara para mexer com futebol. Para fazer um diretor tete a ali. tete. São duas coisas. Para dar uma força muito grande nesse departamento. A matéria do André Isaac com o time de amputados do Vila Nova. É superação, meu amigo. Vamos lá. Salve Vila Nova, tetracampeão. Tetracampeão, esse hino é para esse time, que foi 4 vezes campeão goiano. Mas também serviria para esse, tetracampeão. O Vila Nova de Amputados já conquistou 4 títulos do Campeonato Brasileiro. Essa modalidade atua em campo society, só vale para amputados e tem que jogar de muletas.
O goleiro é sempre o que tem uma deficiência em um dos braços. Esses aí transformam em realidade aquelas frases que a gente ouve. Esse jogador é tão bom que jogaria até com uma perna só. Esse é tão craque que jogaria até de muletas. Na verdade, a pessoa desacredita, mas quando vê a gente dentro de campo, vê a gente correndo atrás de uma bola de muleta, força de vontade que a gente transmite para a pessoa, energia, isso aí a pessoa acha que na hora já... acho que o olho enche de água, né, na verdade. Acha bom, né, cara? Porque é um esforço a mais, entendeu? Mostrando para a pessoa que tem duas pernas, de certa forma, que a vida não acaba por um mero problema, de repente. E nesta quarta-feira, o Vila Nova embarcou para Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, onde vai disputar a Copa do Brasil de Amputados. O atacante Serginho acredita que o time possa conquistar mais um título. A preparação não foi ideal, né? O que a gente esperava fazer, mas com o que tem aí dá pra gente chegar forte lá ainda, dá pra almejar o título. O futebol de amputados do Vila Nova, além de ser um exemplo de superação, também um exemplo de persistência. É o único time da cidade e não tem adversários. Aqui em Goiânia não, mas o que a gente faz? Para a gente tentar ficar melhor no campeonato, a gente joga contra pessoas normais, consideradas normais, né, que tem as duas pernas. E eu vou te falar, rapaz, a gente dá uns botes doidos. Ganha? Entra para machucar. Aí se ganhar, às vezes a gente não ganha não, mas pega uns pernas de pau aí, né? E o time de amputados do Vila Nova parte então para mais um desafio. E se o time principal precisar de algum reforço, eles estão à disposição. Se quiser também contratar alguns aí, a gente está disponível. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova. Boa sorte para eles. Vou falar em 30 segundos, você pediu pode, 30? Pode. Eu não vou levar em brincadeira. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns, vocês merecem um respeito muito grande e vocês têm uma coisa que falta no Vila Nova: moral, respeito, dignidade. Aliás, não falta só no Vila, falta nos clubes todos. Se todos os clubes tivessem a dignidade, moral, força de vontade, o brilho que vocês têm na cara, o futebol seria muito mais bonito. Ô Jean, você que é professor de educação física, deve ser difícil pra caramba, né? Tá doido, rapaz. Superação completa. A palavra é essa. É de emocionar. E boa sorte. Tomara que eles amor por mais aquilo um que título. faz. Vamos encerrar com os gols da Liga dos Campeões. Tchau, moçada. Valeu demais. Amanhã a gente volta. Final é Real Madrid e Atlético de